Nosso vilarejo aqui é quase um esquecimento no mapa. Um punhado de casas cercado pela caatinga mais castigada que o senhor já viu. O sol aqui não brinca. Ele racha a terra e ferve o juízo da gente. A poeira vermelha gruda na pele, no suor, e parece que nunca mais sai. No centro de tudo, o que manda na vida e na morte é o cemitério antigo, lá no morro, separado da igrejinha por uma vereda que o povo só pega em necessidade. As lápides de pedra-sabão, tortas e comidas pelo tempo, parecem dentes, velhos na boca da terra. É um lugar que pesa, que a gente respeita baixando a voz, mesmo ao meio-dia. A gente sente o ar parado, grosso, difícil de respirar. O cheiro daqui é uma mistura que não muda. Tem o pó seco da estrada, que sobe com qualquer ventinho, e o cheiro doce e podre das flores que o povo teima em deixar nos túmulos, e que o sol mata em poucas horas. É um perfume de morte e de poeira. Durante o dia, o silêncio é tão grande que parece que grita. Só a chiadeira das cigarras, que parece o som do próprio calor, é que quebra a mudez. Mas é de noite que o lugar mostra a cara. A escuridão é absoluta, um breu que engole a luz da lua, e o vento que corta a mata seca a assobia, trazendo uns lamentos que os mais velhos juram ser as almas penadas. Meu nome é Mateus, eu nasci e me criei aqui, nessa terra pesada, no cemitério. Eu sou o cuidador dela, limpo o chão, toco as velas e tento manter o cupim longe dos santos de madeira. Um trabalho que é de muito silêncio. Foi meu bisavô que começou com isso, o mesmo que foi o que eu venho daqui por mais de 50 anos. Eu nunca liguei muito para as histórias que ele contava, ou melhor, que o diário dele contava. Pra mim, era só coisa de antigamente. Tudo mudou numa tarde de faxina, dessas de tirar tudo do lugar. Eu tava limpando a sacristia, um quartinho úmido, atrás do altar que cheira a morcegos e cera velha, mexendo num armário que já tava capenga. Senti uma pedra solta na parede, atrás dele. Fui cavucando com os dedos, curioso, e achei um buraco. Lá dentro, embrulhado num pano que virou pó, estava o livro. Não era um diário bonito, desses de moça. Era um livro caixa, capa dura de couro, todo ressecado, com as bordas manchadas de um verde escuro, de umidade antiga. Parecia que estava respirando ali no escuro, esperando. Eu levei o livro para casa e, nas noites seguintes, com a luz fraca do candeeiro, fui decifrando a letra garranchada do meu bisavô. A maior parte era registro de enterro, coisa comum, nome, data, causa da morte. Mas no meio das anotações, tinham umas páginas diferentes, escritas num código estranho misturando reza com símbolo. E foi ali que eu olhei. Ele falava de um ritual secreto, contava de uma praga que assolou o vilarejo, uma febre de sangue que secava as pessoas por dentro, fazia o sangue virar um troço grosso, escuro. Ele dizia que teve que fazer o impensável para salvar o resto do povo. O diário explicava aos pedaços que a última vítima da febre não foi enterrada no cemitério. Meu bisavô, usando um conhecimento que ele dizia ser mais antigo que a cruz, levou o corpo para além dos muros, para um pedaço de terra não consagrado, onde nem mato crescia direito. Ele usou esse corpo para trancar a entidade, o mal que causava a doença. O ritual era específico. O corpo tinha que ir para a cova com ferro, muito sal grosso e sementes de uma árvore nativa que já estava morta, seca em pé. Segundo ele, era para ancorar o mal na terra, para que ele não se espalhasse mais. No final dessa parte, a letra dele mudava, ficava mais tremida, mais forte, como se ele escrevesse com raiva ou com medo. Era a advertência clara como o dia. Ele escreveu: o que foi salvo pelo esquecimento será condenado pela memória. A terra não deve ser revirada. Eu li aquilo e senti um arrepio que não era do sereno. Era um aviso que atravessou 5 anos para chegar em mim. Naquela noite eu entendi porque os mais velhos sempre diziam pra gente não brincar de cavar buraco perto do cemitério. O medo deles tinha um motivo, e agora eu tinha esse motivo nas mãos. A única
cismou com isso. Ele veio com uns papéis da cidade, umas autorizações que ninguém aqui entendia. A teoria dele era que o pedaço de terra além do muro, aquele que meu bisavô marcou no diário, não era um local de ritual. Ele dizia que ali era um cemitério de escravizados, ou de indigentes, que a igreja, na vergonha, tentou apagar da história. Ele queria dar voz a esses mortos, mas o jeito que ele falava não era de respeito. Era de quem procura um troféu para pendurar na parede. E foi aí que eu cometi meu erro. Na minha ingenuidade, achando que talvez ele pudesse me ajudar a entender melhor o diário, eu mostrei o livro para ele. Eu pensei que um homem estudado como ele ia olhar as anotações e talvez me acalmar, dizer que era só folclore, mas foi o contrário. Quando ele viu os garranchos do meu bisavô, os olhos dele brilharam de um jeito feio. Ele não viu a advertência, ele viu a confirmação da teoria dele. Ele riu, chamou o ritual de puro suco do primitivismo e disse que o livro era a prova que ele precisava. Ele usou minha confiança contra mim. Dias depois ele voltou com uma permissão oficial da diocese, lá na capital, que não sabe de nada do que acontece aqui. A permissão autorizava uma escavação arqueológica. Dona Zilda soube e foi comigo até a borda do terreno. No dia que ele chegou com os estudantes, ela se postou na frente, com aquela coragem de quem já viu tudo. Doutor, ela disse com uma voz firme, tem coisa que não é pra gente achar, é pra gente saber que tá perdida. Esse chão tá selado. Ele sorriu. Ele olhou pra ela e disse que ela era uma charlatã. E pra mim, disse que eu queria esconder os crimes da minha família. E mandou os moços começarem a cavar. O doutor Evaristo apontou pro chão seco, um pedaço de terra nua onde nem o capim mais teimoso nascia, exatamente onde o diário do meu bisavô indicava. É aqui, ele disse com a voz cheia de si. Os dois estudantes que ele trouxe, os moços pálidos da cidade, pegaram as pás. O som, o metal batendo na crosta seca da caatinga, foi a única coisa que se ouviu. Parecia um desrespeito, quebrar o silêncio daquele lugar daquele jeito. O sol estava vindo, castigando, e o suor escorria dos rapazes, que pareciam mais assustados que animados. Evaristo só olhava com os braços cruzados e um sorriso de quem se acha dono do mundo da história. Ele não parava de falar, zombando. Vejam só, rapazes, aqui jaz o grande mal do vilarejo. Ele ria, gesticulando. Provavelmente o pobre, coitado que o ancestral dela Deus aqui. E ele apontou pra mim. Enterrou sem nome e sem cruz. E inventou uma história de febre de sangue pra justificar a própria barbárie. Ele olhou pra Dona Zilda. Ou talvez fosse só um ritual primitivo pra assustar gente ignorante, não é mesmo, minha senhora? Quantas galinhas pretas a senhora já sacrificou aqui? A arrogância dele era uma coisa que feria, que dava ânsia. Ele estava cuspindo no túmulo dos nossos medos. Eu fiquei parado, com o diário do meu bisavô na mão, sentindo o couro velho esquentar no sol. Parecia que o livro estava vivo, tremendo de raiva. Eu sentia um nó na boca do estômago, uma vontade de gritar para eles pararem, de arrancar as pás da mão deles. Mas eu era só o Mateus, o cuidador da igreja. Ele era o doutor, com papel passado da diocese. Minha palavra não valia nada contra a ciência dele. Eu olhei para Dona Zilda, buscando algum conforto, mas o rosto dela estava fechado, uma máscara de pedra. Ela olhava fixo pro buraco que começava a se formar e seus lábios tremiam rezando baixo. Ela deu um passo à frente com a voz baixa, mas que cortou o ar. Doutor, pela última vez, o senhor não sabe o que está fazendo. Esse chão está selado com sangue e reza antiga. O que está aí embaixo não é um defunto para se estudar. É uma fome, uma sede que não acaba. Se o senhor abrir, o senhor vai ter que matar a sede dela.
seca. Nada. Só o som da nossa respiração, que de repente parecia alta demais. Eu senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha, fazendo o cabelo do meu braço ficar em pé. O calor parecia ter sumido, trocado por um frio que não vinha de nuvem nenhuma. Vocês ouviram isso? Eu sussurrei, mas minha voz mal saiu. Então o vento veio. Mas não era o vento quente da caatinga que levanta poeira. Era um sopro que veio de baixo, de dentro do buraco que os rapazes tinham aberto. Um vento frio, gelado e pior, úmido. No meio daquela seca, de onde vinha aquela umidade, o vento rodopiou a poeira vermelha na borda do buraco, mas não se espalhou. Ficou ali, girando como um pequeno redemoinho triste, como se fosse o suspiro de alguma coisa que estava presa há um século e finalmente encontrou uma fresta para escapar. Os estudantes deram um passo para trás, largando as pás, e junto com o vento veio um cheiro. Meu Deus, o cheiro não era cheiro de terra molhada, era um cheiro forte de mofo, de coisa guardada no escuro por muito enferrujado, aquele cheiro que fica na mão quando a gente pega e não era pega, e por baixo de tudo, um cheiro azedo, penetrante, como leite que talhou e apodreceu no sol, misturado com um toque de cobre, de sangue velho. Foi um cheiro que fez meu estômago revirar, uma coisa que não pertencia àquele lugar, um cheiro de doença, como se o cheiro fosse um chamado lá longe. No vilarejo, os cachorros começaram. Não foi um latido de aviso, de quem vê gente estranha. Foi um uivo. Todos os cachorros ao mesmo tempo começaram a uivar. Um som lamentoso, comprido, um som de pavor puro. Eles estavam a quilômetros, mas parecia que estavam ali, do nosso lado, vendo o que a gente tinha feito. Dona Zilda fechou os olhos e apertou o terço que carregava no bolso do vestido. Começou, ela murmurou. Eles acordaram a fome, e eu soube naquele instante que o Dr. Evaristo tinha condenado a todos nós. O resto daquele primeiro dia foi estranho. O Dr. Evaristo, satisfeito com o achado de que tinha algo ali, mandou os estudantes cobrirem o buraco de qualquer jeito com umas tábuas velhas e uma lona, planejando voltar no dia seguinte com mais equipamento. Ele estava exultante, falando sem parar sobre como sua descoberta mudaria os livros de história. Mas os dois rapazes estavam calados, pálidos. Eles não olhavam nem para mim nem para Dona Zilda. O cheiro azedo e de ferrugem diminuiu um pouco, mas não sumiu. Ficou pairando no ar, e o sol da tarde parecia ter perdido a força. Eles não olhavam e permitia que não se notava, só iluminava a poeira. A primeira noite foi a pior. Eu mal consegui pregar o olho. O vento, que antes assobiava na mata seca, mudou. Ele agora parecia que tinha voz, um sussurro baixo e constante, como se 1000 folhas secas estivessem se arrastando no meu telhado, na minha janela. Mas não tinha árvore perto da minha casa. Era um som que vinha de toda parte e de lugar nenhum, um som de segredo, de fome. Eu me encolhi na cama, abraçado ao diário do meu bisavô, sentindo o couro frio contra o peito, e rezei como nunca tinha rezado na vida. O uivo dos cachorros tinha parado, mas o silêncio que ficou era ainda mais assustador. Na manhã seguinte, eu soube que não era coisa da minha cabeça. Fui tratar das minhas poucas galinhas no fundo do quintal, e as encontrei. Elas não estavam cacarejando e ciscando como sempre. Estavam todas num canto só do galinheiro, amontoadas, quietas, com os olhos vidrados de pavor, como se vissem uma cobra que eu não podia ver. Não tocaram no milho que joguei. Mais tarde fui ver a cabra de um vizinho que estava preso. Encontrei o bicho morto deitado de lado, com os olhos abertos num espanto horrível. Não tinha marca de mordida, não tinha sangue, não tinha sinal de luta. Ela estava só, seca. O corpo parecia murcho. O cheiro, aquele cheiro de mofo, ferro e leite talhado, não ficou só no buraco.
Acendi o candeeiro e andei pela casa, mas o som parecia me acompanhar, sempre vindo da parede mais próxima. Era um som de quem tem paciência, de quem tem todo o tempo do mundo para esperar. De manhã cedo encontrei Dona Zilda na frente da casa dela. Ela tinha feito um pequeno fogo no chão de terra e queimava um maço de ervas que eu não reconheci. A fumaça subia grossa, com um cheiro forte de mato e alecrim. Ela olhava para o vilarejo, para o ar parado. O ar tá grosso, Mateus. Ela disse sem me olhar. Tá manchado. A fome que acordaram não tem pressa. Primeiro ela prova, ela cheira, ela tateia. Ela tá se acostumando com o mundo de novo. Tá lembrando o gosto da vida. E ela tá procurando o que perdeu, o corpo que meu bisavô roubou dela para poder trancar. Então foi a água. O poço que serve à maioria das casas, o poço de onde eu mesmo bebia, começou a dar uma água estranha. Ela saía limpa, cristalina, mas tinha um gosto de ferro, de ferrugem, o mesmo gosto do cheiro que vinha do buraco. As pessoas começaram a reclamar, primeiro os velhos, depois as crianças. Uma moleza no corpo, uma dor de cabeça que não passava, uma fraqueza que derrubava a gente na cama no meio da tarde. Não era febre, era o contrário. Era um frio, uma apatia, como se a vida estivesse sendo sugada devagarinho. Os dois estudantes do Dr. Evaristo foram os primeiros a cair de vez. Eles ficaram doentes, uma diarreia forte, vômito, e diziam que não conseguiam dormir. Falavam de pesadelos horríveis, de ver uma sombra alta e magra parada no canto do quarto onde estavam. Eles culpavam a água do poço, a comida da vida. Evaristo ficou furioso. Chamou os rapazes de fracos, de crianças da cidade, que não aguentavam o sertão. Mas eu vi ele dispensar o copo d'água da venda e abrir uma garrafa de água mineral que ele tinha trazido da capital, bebendo escondido. Naquela noite peguei o diário do meu bisavô de novo, com as mãos tremendo. Eu fui direto para a página da advertência, aquela que dizia: a terra não deve ser revirada. A tinta, que era preta e forte, parecia borrada. Não era água que tinha caído. A tinta estava se desfazendo, escorrendo pelo papel amarelado como se estivesse chorando ou derretendo. A umidade quentinha que saía do buraco parecia ter encontrado um livro. Eu senti um pavor tão fundo que larguei o livro na mesa, como se ele tivesse queimado na mão. A proteção estava se desfazendo. No terceiro dia, o Dr. Evaristo, teimoso como um muro, decidiu voltar ao buraco. Os estudantes foram com ele. Arrastados, pareciam dois fantasmas. Eu e Dona Zilda fomos atrás, de longe. Quando chegamos perto, o cheiro era quase insuportável. A grama e as tábuas tinham sido jogadas pro lado, mas não por gente. Estavam longe, e o buraco, que eles mal tinham começado a cavar, parecia mais fundo, mais escuro. As pás e o pé de cabra que eles deixaram do lado estavam cobertos de ferrugem. Não um pingo, mas uma crosta grossa, laranja, como se estivessem ali há 10 anos, não há 2 dias. Evaristo viu as ferramentas. Ele parou de andar. Eu vi a descrença no rosto dele, e depois a raiva. Mas que diabo? Ele murmurou. Ele chutou a pá que soltou um pó de ferrugem. Foi o sereno! Vocês deixaram no sereno, idiotas! Ele gritou para os rapazes. Mas não tinha sereno. A noite tinha sido seca e fria. Ele estava com medo, mas a arrogância dele era maior. Ele pegou uma pá reserva com raiva e pulou dentro do buraco, que já batia no joelho dele. Eu vou tirar essa história a limpo sozinho, bando de covardes supersticiosos. E começou a cavar, jogando terra para todo lado. Na terceira noite, quando a coisa falou comigo, eu estava deitado, os olhos abertos na escuridão, ouvindo as batidas na parede, que agora eram mais rápidas, pacientes. De repente, tudo parou, um silêncio absoluto. E então, bem no meu ouvido,
sentada, café e velas. Muito café. Ele não ia desistir. Ela parou na frente dele e os poucos que estavam ali se calaram. Doutor, vá embora. É o último aviso. Ela disse, a voz cansada. O que o senhor acordou tá se acostumando com o ar. Já provou a água, já cheirou as casas, tá lembrando como é ter corpo, como é ter fome. Vá embora enquanto o senhor ainda tem sangue quente para esquentar seu pé e pegar a estrada. Ele tentou rir dela, mas o som saiu fraco, engasgado. A senhora não me assusta, minha velha, mas eu estava na venda também comprando querosene pro candeeiro, e eu vi. A mão dele, quando foi pegar o pacote de café, tremeu. Uma tremedeira fina, incontrolável. Ele tentou disfarçar pegando as latas com a outra mão. Ele não parecia mais o homem arrogante que chegou. Ele estava pálido, com os olhos fundos e tinha uma tosse seca que ele tentava disfarçar. Uma tosse que parecia levantar poeira de dentro dele. Ele estava decidido a ganhar, mas o que ele soltou já estava ganhando dele. O doutor Evaristo, abastecido pela teimosia e pelo café forte que comprou na venda, não esperou nem o sol acordar. Ele pegou a pá nova que trouxe da cidade e o pé de cabra e marchou sozinho em direção ao buraco além do muro do cemitério. A raiva por ter sido abandonado pelos estudantes parecia ter dado a ele uma coragem que não era dele. Uma coragem de cego. Eu e Dona Zilda nos olhamos na porta da venda. Não precisamos dizer nada. A gente sabia que tinha que ir atrás. Não para impedir, pois sentíamos que já era tarde demais, mas para testemunhar o fim daquilo. Fomos de longe, o coração batendo pesado na garganta, sentindo o ar ficar mais frio e o cheiro de ferrugem mais forte a cada passo. Quando chegamos, ele já estava dentro do buraco, que agora parecia uma cova aberta esperando o defunto. Ele cavava com uma fúria de louco, jogando terra seca pela frente. Ele tossia aquela tosse que eu tinha reparado na venda. Uma tosse seca que parecia levantar poeira de dentro dele, mas ele não parava. Estava obcecado. De repente, a pá bateu em algo com um som metálico, surdo. Um clank, que não era de pedra. Um som de ferro batendo em ferro. Achei! Ele gritou, a voz rouca, triunfante. Ele se abaixou, limpando a terra com as mãos trêmulas. Era a caixa. Uma caixa de ferro preta, selada com algo que parecia piche, coberta de raízes mortas que se agarravam nela como folhas secas. Eu gelei dos pés à cabeça. Era aquilo, a caixa que meu bisavô usou para selar a febre de sangue, para encorar a fome na terra. Doutor, pelo amor de Deus, não mexe nisso. Eu gritei, finalmente encontrando minha voz. Um fiapo de coragem. Isso não é um tesouro. Isso é uma âncora. O diário diz que ele me cortou. Ele subiu do buraco, os olhos vermelhos, injetados de raiva e falta de sono. Ele pegou o pé de cabra que estava ali do lado, já coberto daquela ferrugem estranha. Cala a boca, rapaz. Você e essa velha charlatã. Vocês não vão roubar a minha descoberta. A história. Ele estava fora de si. O medo e a arrogância brigando. E a arrogância estava ganhando. Ele enfiou a ponta do pé de cabra na fresta da tampa selada. Fez força. O ferro antigo gemeu. Um som de protesto, agudo, que rasgou o silêncio daquele lugar. Dona Zilda levou a mão trêmula à boca e começou a rezar o rosário em voz alta. Uma reza rápida, tropeçada, de puro desespero. Evaristo fez força de novo, o rosto ficando roxo, as veias no pescoço saltadas. Ciência! Ele gritou como se fosse uma prece de guerra. A tampa de ferro cedeu com um estalo seco e depois um som único, um pop como o de uma folha saindo de uma garrafa molhada. A caixa se abriu. Um vapor frio, quase visível, saiu de dentro dela, rastejando pelo chão como uma cobra de fumaça. O cheiro azedo de leite talhado em ferro velho veio com uma força que me fez engasgar, queimando meus olhos. Eu tapei o nariz com a manga da camisa. Evaristo se inclinou sobre a caixa aberta, fascinado. Eu consegui ver por cima da cor dele e meu estômago revirou. Não tinha corpo, não tinha ossos. Tinha exatamente o que o diário do meu bisavô descrevia. Uma massa de terra escura, quase preta, úmida. Pedaços de sal grosso petrificados, do tamanho de um dente. E, no meio de tudo, as sementes da árvore morta. Mas elas não estavam mortas.
daquela terra preta começou a mudar. A pele, onde a terra tocou, escureceu na hora. Não era sujeira. Era como se o sangue por baixo estivesse fervendo e coagulando ao mesmo tempo, virando carvão. A cor escura, de um roxo quase preto, começou a subir pelo braço dele, como uma tinta sendo injetada, rápida, subindo pela manga da camisa. Ele arregalou os olhos, o terror finalmente tomando o lugar da arrogância. Ele tentou gritar, mas o que saiu foi um engasgo, um som borbulhante. Ele levou a outra mão à garganta como se estivesse se afogando em seco. E então ele começou a tossir. Mas não era a tosse seca de antes. Era uma tosse molhada, grossa. Um som de vômito sendo arrancado de dentro dele. Ele se dobrou e da boca dele começou a sair um líquido. Um líquido espesso, escuro, quase preto, que cheirava a ferro e a podridão. O mesmo sangue da praga que meu bisavô descreveu no diário. Eu gritei. Foi um grito de pavor puro. Eu quis correr para ajudar, mas minhas pernas travaram. Dona Zilda rezava alto, chorando. Misericórdia, a fome tá cobrando, tá se pagando. Evaristo caiu de joelhos, o corpo tremendo numa convulsão violenta que batia a cabeça dele no chão seco, levantando poeira. O líquido preto saía em jorros da boca e do nariz. Mas o mais horrível era a pele. Enquanto ele tremia, o corpo dele parecia murchar, uma fruta no sol. A pele enrugava, grudando nos ossos. Onde o sangue escuro não tinha manchado, a pele ficava cinzenta, seca, como papel velho. Em segundos, o homem arrogante e falante virou um troço, um corpo ressecado, encolhido, uma múmia instantânea. A convulsão parou. Ele ficou ali, deitado de lado, com os olhos abertos, secos, sem vida, olhando para nada. Eu fiquei olhando, sem conseguir respirar. O gosto de vômito na minha boca. O cheiro de ferro era tão forte que ardia o nariz. O corpo dele estava irreconhecível. Uma casca seca. A mão que ele enfiou na caixa estava preta como carvão. Os dedos raspados, como garras, agarrando o punhado daquela terra escura que ele tentou roubar. A caixa de ferro, agora aberta, parecia muito pequena. As sementes não pulsavam mais. Tinham sumido. A terra preta e úmida tinha desaparecido, como se tivesse sido sugada pelo corpo dele. O que sobrou foi Evaristo pagou a dívida do ritual. E eu tive que correr pro vilarejo com as pernas bambas e ligar pra polícia da cidade vizinha. Eles demoraram horas pra chegar. Quando o delegado e médico legista viram o corpo, eles não entenderam nada. Ficaram bravos. A polícia perguntava o que tinha acontecido. Como um homem podia morrer daquele jeito, secar daquele jeito? Eles viram a caixa de ferro vazia, viram o corpo mumificado e não souberam o que escrever no relatório. No fim, o médico, com medo de parecer louco, deu de ombros. Botaram no laudo que foi aneurisma fulminante ou uma reação alérgica desconhecida e severa. Mas eles não explicaram a mumificação, nem o cheiro, nem a mão preta. Recolheram o corpo e foram embora rápido, antes do anoitecer. Depois que a polícia levou o que sobrou do Dr. Evaristo, um silêncio pesado, mais grosso que o de antes, caiu sobre o vilarejo. Ninguém falava do assunto. O nome Evaristo virou uma palavra proibida, uma praga em si. A vendinha fechou por 2 dias, como se estivesse de luto ou com medo. A diocese de Lande mandou uma ordem cancelando qualquer pesquisa e os homens da prefeitura vizinha vieram e cercaram o local do buraco com uma fita amarela que balançava no vento como um aviso frouxo. Mas ninguém precisava de fita. O medo era uma cerca bem mais alta. Ninguém, nem os cachorros,
gente. As poucas plantações de milho e feijão que a gente tinha começaram a secar no pé, mesmo com a pouca chuva que deu. Os galos não cantavam mais com força de manhã. E as pessoas, meus vizinhos, começaram a andar de cabeça baixa, com uma fraqueza que não era de fome, era de vida sendo drenada. O pior é o vento. O vento que corta o vilarejo de noite não é mais o vento limpo da seca. Ele agora vem sempre da direção do cemitério, daquele buraco, e ele carrega o vestígio, o cheiro azedo de leite talhado e o cheiro metálico de ferrugem e sangue velho. Não é todo dia, mas nas noites de lua minguada, o cheiro vem forte, entra pelas frestas das janelas, e a gente sabe que a fome tá acordada, tá passeando, lembrando que tá livre. A gente se encolhe debaixo das cobertas, fingindo não sentir, mas o cheiro entra no nariz e parece que gela a barriga. É o cheiro da nossa sentença. Agora, o medo tomou o lugar da fé. O povo daqui não olha mais pro cemitério com respeito, olha com pavor. A igrejinha, que eu ainda cuido, anda mais vazia. As pessoas têm medo de rezar perto de onde o diário foi achado, perto de onde o mal voltou. Dona Zilda e eu somos os únicos que sabemos de toda a verdade. Ela continua com suas rezas, mas agora são rezas de proteção, não de cura. Ela diz que não há mais cura, só defesa. O buraco e a caixa de ferro são o nosso monumento ao pecado da arrogância. Um aviso mudo que a terra nos deu e que o doutor não quis ler. E eu, Mateus, mudei. Eu não sou mais só o cuidador da igreja. Eu sou o guardião de um segredo quebrado, o bisneto do homem que conseguiu trancar o mal e o homem que, por ingenuidade, ajudou a soltá-lo. Eu ainda tenho o diário, ou o que sobrou dele, mofado e borrado. Eu olho pra ele e sinto o peso da vida de Evaristo e da vida que tá se esvaindo no vilarejo. Eu não sei como trancar o mal de novo. O conhecimento se foi com meu bisavô e o diário virou só papel podre. Eu durmo pouco e quando durmo, sonho com sementes pulsando e com um cheiro de ferro. O doutor Evaristo veio aqui para corrigir a história, para nos salvar da nossa ignorância, mas ele não entendeu que certos rituais, certos segredos, não são feitos para a ciência descobrir. Eles são feitos no silêncio respeitado. A sabedoria de Dona Zilda, que não sabia ler, valia mais que todos os livros dele. Ele cavucou no passado querendo um troféu, e o que ele desenterrou foi uma condenação do nosso futuro. Ele aprendeu, tarde demais, que tem portas que são seladas pela mentira, e que a arrogância de achar que se sabe tudo é a chave que abre o inferno. Eu continuo aqui, vendo o vilarejo murchar, como o corpo do doutor Evaristo murchou. Eu cuido da igreja e rezo pro mal não ficar com fome demais de novo. A história dele é um causo que agora os mais velhos contam pros mais novos, para que o respeito nunca mais seja perdido. Então, fica o aviso. Para quem não acredita e acha que tudo é folclore, tem coisas na nossa terra que não são para ser achadas. Tem sabedoria que é melhor deixar quieta no fundo do buraco, para não virar mais uma história triste, uma história de fome sem explicação.